Fala, galerinha do quinto ano, Tiago aqui falando, sejam bem-vindos a mais uma semana de videoaulas. E hoje é terça-feira, a gente vai começar falando de matemática, tá bom? O assunto da nossa aula de hoje é esse aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês. Ampliação e redução de figuras. Muita gente pensa que sabe ampliar uma figura, pensa que sabe reduzir uma figura, mas para você considerar que uma figura foi ampliada ou uma figura foi reduzida, você tem que atender a alguns critérios. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês estão vendo aqui a figura original, que é essa figura maior, tudo bem? Essa figura laranja aqui, ela foi reduzida a essa figura original. Por que ela foi reduzida? Prestem atenção quais são os critérios. Primeiramente, para uma figura ser reduzida, né, as formas das figuras original e reduzidas devem continuar iguais. Se vocês observarem aqui, a forma da figura original e a forma dessa figura laranja, que é a figura que eu estou considerando reduzida, as formas são as mesmas. Então, o primeiro critério já foi atendido. Outro critério é o seguinte: as medidas dos segmentos de reta da figura reduzida medem, né, de forma proporcional, ou seja, aqui está medindo a metade dos segmentos. Como assim, Tiago? Ó, esse segmento aqui, AB, ele está medindo 2 centímetros, né? O de cá, que corresponderia ao segmento AB, só está medindo 1. Então, mediu a metade. O BC está medindo 4. Então, se eu estou considerando a metade, na figura laranja tem que medir só 2. E está medindo 2. O CD está medindo 2 na figura original. Na figura reduzida, como é a metade, só vai medir 1. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, as medidas do segmento dessa figura aí, né, da figura reduzida, está medindo a metade dos segmentos de reta da figura original. Então, tem que ser proporcional. Ou vai medir a metade, ou vai medir a terça parte, ou vai medir a quarta parte. Tem que ser proporcional todos os segmentos de reta dos lados. Tudo bem? Então, essa é uma das formas. Tem que manter a mesma forma e tem que manter as medidas do segmento de reta da figura reduzida ou ampliada de forma proporcional. Aqui, ó, se vocês observarem, o AB no original era 2, na reduzida 1, metade. O BC, a medida do segmento BC era 4 centímetros, na reduzida 2, metade também. Todos aqui, se vocês olharem, é metade. Ó, 2 para 1, 2 para 1, 6 para 3, 2 para 1. Então, percebo que sempre a figura reduzida, essa figura reduzida de laranja, está representando a metade da figura original. Então, é uma das coisas que foram atendidas também. E a última coisa que a gente tem que verificar é que se as medidas dos respectivos ângulos da figura original e da figura reduzida continuam sendo as mesmas. Percebo que os ângulos eles têm sempre a mesma abertura, tanto da figura original quanto da figura reduzida. Então, eu posso considerar que essa figura laranja, né, foi reduzida à metade do tamanho da figura original. Quais são os 3 critérios? Manteve a mesma forma, os lados eles foram reduzidos proporcionalmente, no caso aí foi a metade, e os ângulos permaneceram os mesmos. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Aqui, essas duas figuras, né? A figura original é essa daqui, a figura ABC. Ela foi ampliada. Ela foi ampliada de tal forma que manteve a mesma forma. Tudo bem? A forma original, ela continua sendo mantida, né? As formas das figuras original e ampliada continuam iguais. Aqui nós temos que as medidas elas foram, a original ela foi triplicada, porque 2 vezes 3, 6. Segmento BC, 2 vezes 3, 6. Foi triplicada, tá vendo? Segmento AC, 2,8 vezes 3 dá 8,4, se vocês fizerem a conta aí. Então, as medidas do segmento de reta da figura ampliada medem o triplo das medidas do segmento de reta da figura original. Então, é de forma proporcional. Pode ser o dobro, pode ser o triplo, pode ser o quádruplo.
Observem também que as medidas dos respectivos ângulos da figura original e da figura ampliada continuam sendo as mesmas. Aqui, esse ângulo B é um ângulo reto. Quando foi ampliado, continuou sendo um ângulo reto. Esse ângulo C aqui, ó, tem a mesma abertura, tem a mesma medida do que esse ângulo daqui, né? É um ângulo agudo e tem a mesma medida. Esse ângulo A também continuou com a mesma medida. Então, esse aí é um dos critérios para a figura ser ampliada. Então, nós dizemos que essa figura original, ela foi ampliada. Então, a figura verde é uma ampliação da figura original, tá certo? Então, para ser uma figura ampliada ou reduzida, nós temos que ter 3 requisitos. Primeiramente, conservar a mesma forma, né? Se você ampliar, você tem que conservar a mesma forma da figura. Se você reduzir, você tem que conservar a mesma forma da figura. Primeiro critério. Segundo critério, você deve observar, né, se os ângulos conservam a mesma medida. Então, os ângulos estão conservando a mesma medida. Maravilha. E terceiro critério, vocês devem observar se os lados eles aumentam ou diminuem de tamanho na mesma proporção. Então, ou se você ampliou, ele vai aumentar o dobro, o triplo, o quádruplo, todos os lados. Não pode um lado aumentar o dobro e o outro lado aumentar o quádruplo. Não. Se um lado aumentou o dobro, todos os lados vão aumentar o dobro. Tudo bem? Se o lado ele reduziu pela metade, todos os lados vão reduzir pela metade. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, essa mesma forma, mesma medida dos ângulos e os lados eles vão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Vamos ver se essa figura aqui ela foi ampliada de forma corretamente. Percebam, vamos observar primeiramente o quê? Vamos observar se tem a mesma forma. Claro que tem, né? Tem o mesmo formato de um retângulo, então maravilha. Tem os mesmos ângulos? Sim. Ó, todos os ângulos eles são retos. Todos os 4 cantos, né, são retos, os ângulos são retos. Então, tem mesma forma, mesmos ângulos, e a gente precisa observar se os lados são proporcionais. Aumentou, não foi a figura aumentou de tamanho, aumentou de forma proporcional. De 4,3 para 8,6, aumentou. Aumentou o quê? Aumentou o dobro. Se você pegar 4,3 vezes 2, dá 8,6. Aumentou o dobro. Agora, o outro lado também tem que ter aumentado o dobro. 3,25 aumentou o dobro para chegar em 6,5. Vamos ver? 3,25 vezes 2 dá 6,5. Então, também aumentou o dobro. Então, essa figura foi uma figura ampliada, né? Porque tem a mesma forma, tem os mesmos ângulos e os lados são proporcionais, aumentaram o dobro. Tá certo? Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem no módulo, páginas 55 e 56, mas não sai daí não, porque ainda tem atividade para a gente corrigir. Peguem o módulo de vocês e coloquem na página, deixa eu verificar aqui a página, deixa eu pegar o módulo que está do lado de cá, minutinho. Coloquem na página 51, que a gente vai corrigir a atividade do módulo página 51. Vou colocar aqui na tela do vídeo para vocês acompanharem. Pronto, já estou aqui na página 51. Tudo bem? Vocês já pegaram o módulo, já colocaram aí no topo da página 51 AC de autocorreção para a gente corrigir? Vamos lá. Questão de número 8. O paralelogramo e o trapézio a seguir são polígonos. Beleza. Letra A. Esses polígonos são o quê? Hexágonos, quadriláteros ou triângulos? Se vocês observarem, o trapézio tem 4 lados. E o paralelogramo também tem 4 lados. O paralelogramo está aqui de verde e o trapézio está aqui de rosa. Então, cada um tem 4 lados. Se cada um tem 4 lados, esse polígono é quadrilátero. Letra B. Quais são os vértices do trapézio? O trapézio é o de rosa, né? E, F, G, H. Esses são os vértices. Próxima. Letra C. Quais são os segmentos de reta que formam os lados do paralelogramo? Então, aqui os segmentos AB, BC, CD e AD. Quem colocou DA, quem colocou o inverso também pode ser. Mas não pode esquecer do traço em cima, viu, gente? Para indicar que é segmento de reta. Lembra que eu já falei isso nas últimas aulas? Questão de número 9. Observe o polígono representado a seguir. Esse polígono ABCDE. Tudo bem? Letra A. Quantos e quais segmentos de reta formam os lados desse polígono? Tem 5 segmentos de reta. Quais são? AB, BC, CD, DE e EA. Gente, sabe o que está faltando aqui nessa resposta? Digam aí para mim o que é que está faltando.
o traço em cima. Então, não esqueçam de colocar o traço em cima de todos esses segmentos aqui. Eu esqueci de colocar. Eu esqueci não, o livro esqueceu de colocar. Tá bom? Tem que colocar aqui. Como é que se chama esse polígono? Se tem 5 segmentos de reta, tem 5 lados. Esse polígono de 5 lados se chama pentágono. Tá bom? Letra C. Complete a tabela com a quantidade de ângulos que esse polígono tem. Ângulos retos. Vamos ver quais são os ângulos retos. O ângulo A e o ângulo E são ângulos retos. Esse símbolo aqui, esse quadradinho, está indicando que é ângulo reto, tá bom? Então, só tem 2 ângulos retos, que é o A e o E. Ângulos agudos, não tem nenhum. Tá vendo? Essas aberturas aqui são todas grandes. E ângulo obtuso tem 3, aquelas aberturas grandes. Obtusos porque são maiores que 90 graus. O B, o C e o D. São ângulos maiores que 90 graus, então são ângulos obtusos. Letra D. Qual é o maior lado desse polígono? Vamos ver? O maior lado é esse aqui, ó, o grandão. Ó. O AE, ou EA, tanto faz. Tá bom? Não esquece de botar o traço aqui, ó, o lado AE. Aí bota o traço em cima para indicar que é o segmento de reta. E qual é o menor lado? O menor lado é esse aqui, ó, DE, ou ED, tanto faz. Tá bom? Não esquece de colocar o tracinho em cima. Então, quinto ano, nossa aula está chegando ao fim. Oh, mas lembrando da atividade que eu deixei para vocês, hein? Páginas 55 e 56, que fala de ampliação e redução de figuras, tá bom? Beijão e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.